Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 4, que tem como título Jesus, nosso irmão fiel. O verso dessa semana está lá em Hebreus, capítulo 2, verso 14, diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Bem, no capítulo 1 de Hebreus, nós podemos ali perceber que o foco estava na natureza divina de Cristo. Sim, nós percebemos ali Cristo como Criador, como mantenedor, como herdeiro de todas as coisas. Cristo como expressão exata do Pai, né? Deus em essência. Sim, Cristo é Deus. Vemos ali que Cristo, ele recebe a adoração da corte celestial, maior que os anjos. Nós estudamos esse contexto nas lições anteriores. E agora no capítulo 2, nós aqui podemos perceber alguns contrastes com essa ideia do capítulo 1. Por exemplo, no capítulo 2, verso 9, nós vemos ali Cristo menor do que os anjos. Sim, ele se tornou, por um momento, menor do que os anjos. No verso 11, Cristo, aquele que não se envergonha de nos chamar de irmãos, né, se colocando ali ao nosso lado. No verso 14, que nós acabamos de ler, no verso aqui da semana, nos mostra Cristo como um ser mortal. Então aqui nós temos a ideia da natureza humana de Cristo. Sim, Cristo, ele tem a natureza divina e se tornou também homem, né? Assumiu a natureza humana para cumprir uma missão. E justamente a lição nos traz um paralelo aqui, nos falando um pouco dessa missão de Cristo, dizendo que na lei de Moisés, nós tínhamos ali, quando uma pessoa empobrecia e ficava ali endividada, ela precisava pagar essa dívida. E muitas vezes a única maneira de pagar essa dívida era entregando as suas posses, os seus bens, ou até mesmo se vendendo como escravo. Mas essa pessoa, ela no ano 50º, o ano do jubileu, né, 50 anos depois, ela poderia recuperar suas posses e até recuperar sua liberdade, porque as dívidas eram então sanadas. Mas, como 50 anos é bastante tempo, havia ali um outro mecanismo onde essa pessoa ela poderia recuperar suas posses e recuperar sua liberdade, né, caso ela estivesse ali escrava por dívida. E esse outro mecanismo era justamente, caso essa pessoa tivesse um parente próximo que tivesse ali condições para isso, né? Esse parente próximo poderia então pagar essa dívida. Pagar essa dívida e então recuperar as posses dessa pessoa e até então pagar essa dívida ali que poderia tornar essa pessoa então livre novamente, essa pessoa que estaria escrava por dívida. E justamente aqui nós temos a ideia de Cristo como nosso parente mais próximo, aquele que paga a dívida para nos libertar da escravidão do pecado. Sim, no verso 14, como nós lemos no início da lição, nos mostra Cristo que, por sua morte, ele destrói aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. E no verso 15 nós temos o complemento dessa ideia, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, Cristo, ele é o nosso parente mais próximo, aquele que nos resgata, o nosso irmão redentor, resgatador, aquele que então paga a dívida para nos libertar da escravidão do pecado. Então, Cristo, ele é o nosso irmão fiel. E justamente a lição fala sobre essa questão, né, do nosso irmão, aquele que não se envergonha de nos chamar irmãos, que está lá no verso 11. Lembre que nós estamos falando aqui de uma carta que foi direcionada a um povo de cristãos que estavam desanimados por conta das perseguições que estavam sofrendo e certamente estavam se envergonhando do nome de Cristo, porque esse nome, né, Cristo, estava trazendo ali problemas para eles. E quantas vezes nós não nos envergonhamos de Cristo, deixamos de falar o nome de Cristo Jesus para alguém ou em alguma situação para não sofrermos ali algumas sanções em determinados contextos. E aqui então Paulo,
ele fala para aquele povo, né, no verso 11, por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, Cristo ele não se envergonha de nós. Cristo não se envergonhava daquele povo, não se envergonha de nós. Muitas vezes nós nos envergonhamos de Cristo, porque não queremos sofrer aí algumas sanções, algumas perseguições, mas ele jamais se envergonha de nós, né? E se coloca de fato como nosso irmão fiel. E como nós falamos, aquele que nos resgata, que veio cumprir uma missão, que veio morrer para nos resgatar do pecado. E a lição ela aborda também um pouco do capítulo 5 de Hebreus, dentro desse contexto que nós estamos aqui discutindo. No verso 8 do capítulo 5 de Hebreus, diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aqui já tem algo que poderia surgir uma pergunta, né? Uma pergunta. Cristo, ele aprendeu a obediência. Por quê? Ele era desobediente? Ele foi desobediente? Né? Provavelmente aquelas pessoas que têm filhos vão dizer o que para o seu filho? Você precisa aprender a obedecer. Por quê? Porque você é desobediente. Será que esse contexto se aplica aqui no caso de Cristo? Cristo ele aprendeu a obedecer porque ele era desobediente? É evidente que não. Até porque Cristo, sendo Deus, a quem ele deveria obedecer? A quem ele devia obediência? É o próprio Deus. Nós estamos falando do próprio Deus, que deve obedecer a quem? Então, é claro que não é nesse contexto de ser desobediente e por isso aprendeu a obedecer. Não, até porque Cristo não tem pecados também, né? Enquanto assumiu a natureza humana, né? Cristo não pecou em momento algum. Mas Cristo ele aprendeu a obedecer por meio da submissão. Cristo, sendo Deus, a quem ele era submisso? A ninguém, é o próprio Deus. Mas por meio então, da submissão, né? Ele precisou se submeter, ele aprendeu a obediência, então se submeteu, se humilhou, sofreu, então aprendeu a obediência nesse sentido, né? De se tornar submisso a alguém. Mas fez isso para alguma coisa, e no verso 9 e 10 nós temos a resposta disso, né? Então no verso 8 nós vimos que Cristo ele aprendeu a obediência. No verso 9, tendo sido aperfeiçoado, veja, ele então aprendeu a obediência e por isso ele se tornou aperfeiçoado. Veja, aqui até um outro questionamento poderia surgir. Cristo, ele então se tornou aperfeiçoado porque ele era imperfeito? Agora ele se tornou perfeito porque ele era um ser imperfeito? Não, não é disso que está falando. Ele se tornou aperfeiçoado para assumir uma posição. Para assumir uma posição dentro do contexto do plano de salvação. Então, a sua submissão, né, que o fez ali, né, aprender a obediência, agora ele se torna aperfeiçoado, tornando-se então autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido, verso 10, nomeado por Deus sumo sacerdote. Então, Cristo, ele se submete, aprende a obediência ali por meio da sua submissão, né, dos sofrimentos, ele se torna submisso, aprende a obediência, e isso o torna perfeito para assumir uma posição dentro do contexto de salvação. Nós falamos na lição anterior mais ou menos isso, né, quando falamos ali que Cristo ele foi gerado no sentido de, a partir daquele momento, ele assume uma posição dentro do contexto do plano de salvação. Aqui a ideia é essa. Então, Cristo ele se torna perfeito por meio desse contexto aqui que nós falamos, ele se torna perfeito para ser, então, nomeado por Deus o sumo sacerdote perfeito, aquele que faz o intermédio, né, entre nós e Deus. Então, por meio da sua natureza humana, ele nos conecta ao Pai através da sua natureza divina. E essa ideia de sumo sacerdote, nós vamos estudar um pouco mais detalhado na lição número 6. Daqui a 2 lições nós vamos abordar especificamente esse tema, de Cristo como nosso sumo sacerdote. E a ideia de hoje, então, é nós focarmos em Cristo, aquele que se humilhou, aquele que é Deus e se fez homem, morreu por nós, dizendo que não se envergonhe de nos chamar irmãos.
A lição faz esse paralelo, né, com Moisés, que abandona todas as suas riquezas, todo o império egípcio, para libertar ali, né, para se juntar com seus irmãos e após então se tornar ali o libertador do povo hebreu. Justamente Cristo, ele abandonou por um tempo as riquezas celestiais para se humilhar aqui na terra, se vestir de homem, né, assumir a natureza humana para morrer por cada um de nós. Né, que possamos meditar nessa ideia, aquele que se humilhou, né, o Deus que veio, se fez homem, se humilhou, né, teve que se submeter, teve que se tornar um ser obediente para então morrer por nós e se tornar hoje também o nosso sumo sacerdote, aquele que está fazendo justamente esse intermédio entre nós e o Pai, né? Ou seja, né, Cristo morreu por nós, mas o seu trabalho de salvação não acabou por aí. Ele assumiu um outro serviço dentro do plano de salvação e está trabalhando constantemente por nós. Que possamos meditar nessa ideia, né? Que nós possamos então valorizar, né, esse Deus, nosso Salvador, né, que se humilhou por cada um de nós e está hoje trabalhando incansavelmente para nos salvar da escravidão do pecado. Que Deus te abençoe mais uma vez, foi um grande prazer estar com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá!